Tá começando. Nossa, tá demorando para começar a gravar e eu começo a falar logo, pronto. Já está, professor. Ok. Boa noite, gente. Mais uma vez, estamos aqui para uma noite de estudo sobre ecofisiologia e estresse de plantas. Desta vez, vamos discorrer sobre o tema aminoácidos e suas aplicações na agricultura. Esse é um grupo de estudos que acolhe profissionais e estudantes, pesquisadores, agricultores, é um grupo muito eclético, muito aberto, de modo que possamos todos realizar estudos dentro da temática que mais nos interessa, que é o desempenho da planta frente às condições de estresse que o ambiente proporciona para ela. Estamos aqui no Vale do São Francisco, precisamente na cidade de Petrolina, Pernambuco, e somos discentes e docentes do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, Zona Rural, e esse projeto é um projeto contemplado com bolsas de iniciação científica, atendendo a um edital de enfrentamento à Covid-19, mas o nosso projeto já acontecia desde o mês de março e de maio para cá passou a ser contemplado por esse edital, o edital 10/2020, que vocês podem acessar da página do IF Sertão para conhecer mais detalhes. É um grupo que já vem funcionando desde março, como eu acabei de falar, e já discorremos sobre vários temas inerentes ao funcionamento da planta, desde a parte de bioquímica mais aprofundada, até mesmo aspectos mais direcionados ao manejo. E eu sou a professora Ana Rita, coordeno esse grupo junto com meus estudantes, bolsistas que aqui estão, eles vão se apresentar oportunamente na medida em que forem falando, e o moderador da noite é o discente, também coordenador do grupo, Jonatas Ranven, para o qual eu passo a palavra nesse momento. Está me ouvindo? Isso. Estão ouvindo? Estou a confirmar. Sim, ouvimos bem. Tá sim, Jonatas. Ok. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Jonatas Samber. Sou técnico em agropecuária. Atualmente sou graduando em agronomia pelo IFE e faço parte da coordenação do GISP, como a professora Ana falou. Complementando um pouco sobre a fala de Ana, em alguns tópicos que ficaram faltando aqui, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre as temáticas que envolvem um grupo. Nosso grupo é um grupo que estuda principalmente temas que envolvem a parte de ecofisiologia, mas que também tangem algumas outras áreas do conhecimento. Dentro dos temas que já foram estudados aqui, por exemplo, a gente pode citar estresses abióticos, né? Como, por exemplo, estresse salino, estresse hídrico, estresse térmico luminoso, que inclusive tem uma grande demanda para poder voltar novamente. Vamos voltar. Estresses bióticos, onde a gente já falou, por exemplo... Tem algum problema, Ana? Não, é porque eu pensei alto, desculpa. Sem problema. E existem inúmeros outros temas que foram discutidos aqui, inclusive, por exemplo, biofertilizantes. Às vezes pegamos algumas culturas específicas para podermos nos aprofundar um pouco mais. E esses temas, né, eles são escolhidos pelos membros do GISP. E quando eu falo membro do GISP, não é necessariamente a coordenação do GISP. É você que está assistindo aqui a gente nesse momento, você que está assistindo, por exemplo, no YouTube, que futuramente pode sugerir temas para a gente, ou você que esteja no grupo do WhatsApp, seguindo a gente no Instagram. Então, se vocês acham que tem algum tema de importância para o setor produtivo, que exige uma discussão maior, então vocês podem sugerir esses temas. A gente vai abraçar com grande clareza e gratidão. E vamos tentar estudar o mais profundo possível esse tema com o maior carinho possível, ok? O tema de hoje é um tema muito interessante e que eu também tenho um carinho extremo desde que eu paguei bioquímica, né? Que é justamente o uso dos aminoácidos na agricultura. Eu lembro que pagando a disciplina no terceiro semestre, eu já conseguia perceber a complexidade que era, né, os aminoácidos dentro desse sistema dinâmico que é a planta e a sua importância no uso da agricultura. Eu sou técnico agropecuária, já tive contato com o setor produtivo na parte de revendas, e eu percebia que é muito comum, né, se tratar desse assunto, porque tem extrema importância e muitas vezes alguns pontos acabam ficando de forma superficial ou incompreensível para algumas pessoas.
Então, existe uma importância muito grande da gente entender, debater e compreender esse estudo para que a gente possa difundir ele não só no setor, dentro do meio acadêmico, mas também no setor produtivo. E hoje, né, de uma forma muito especial, a gente convidou uma parceira do GC Pesquisa, né, que é a engenheira agrônoma Ana Carolina Alves, que ela é mestre e doutora em ciências e atualmente ela é gerente de vendas na empresa Rigrantec. Sobre a dinâmica de como é que vai ser esse encontro. Né, avisando para quem nunca participou, seja bem-vindo. A gente vai ter uma leitura, né, até porque nosso objetivo é estudar, de fato, aprender, né, ir para a literatura para compreender melhor. Um documento foi preparado pelo GISP. Posteriormente, a gente vai abrir um espaço para poder, caso tenham dúvidas, perguntas, vocês podem colocar no chat, ou então vocês podem ligar, né, o microfone, a câmera, e fazer a pergunta. Posteriormente, a gente vai ter, né, um encontro com a doutora Ana, e palavras da própria doutora Ana, elas querem que vocês se sintam confortáveis em participar do encontro. Então, a gente vai mudar um pouquinho hoje. A gente não vai fazer aquilo que a gente tinha deixado anteriormente, que vamos deixar todas as intervenções para o final. Então, a gente, durante o encontro, durante a fala dela, se vocês tiverem alguma coisa a complementar, algum relato de experiência, sintam-se à vontade. Vocês podem, quando ela sair de um slide para o outro, você pode se sentir à vontade e pode dar esse relato de experiência, pode tirar sua dúvida, pode colocar sua fala. Se você não quiser fazer naquele momento, você pode botar no chat, né? Você pode escrever no chat, e posteriormente, ao final da fala dela, a gente vai passar para ela, repassar para ela com todo carinho do mundo, ok? Então, novamente, sejam bem-vindos. Perfeito. A gente inicia hoje Vinícius Camargo, você é o mesmo favor, Vinícius da Rigrantec, correto? Eu não disse que tem tanta gente que às vezes eu confundo. Vinícius Camargo é o mesmo Vinícius da Rigrantec que está aqui? Ele deve dizer daqui a pouco. Eu escutei no quadro da Rádio Grande Rio AM, só que eu não sabia quem ia gravar, se era Lucilene, se era Ana Carolina, se era Vinícius, mas ficou muito bom. Bom, Jonatas, explica um pouquinho sobre a dinâmica de estudos do documento e já podem projetar, para a gente iniciar. Pronto. Elcio, vai projetando o documento, por favor. Já pode ir para o pausa, a gente já vai projetando. Esse aqui. O documento. Ah, tá. Só vamos ampliar ao máximo. Isso. Lembrando, colegas, que esse documento traz as referências bibliográficas que estão no nosso drive, na nossa biblioteca nossa biblioteca virtual, tá? Com material de estudos, além das referências, tem esse próprio resumo que a gente traz aqui para estudar. Professora, Vinícius Camargo é exatamente a mesma pessoa da Rigrantec, tá? Fui eu que fiz a gravação, é que eu estava com o microfone no mudo para não atrapalhar a questão da aula e tive que retornar para arrumar as configurações. Ah, que bom, Vinícius, tê-lo aqui, mais uma vez, né? Obrigada. Vinícius, aminoácidos para nós é um desafio grande, porque aqui no Vale, como você bem sabe, tem uma gama de empresas de revendas de insumos agrícolas que é um bombardeio, sabe, assim, muita coisa na cabeça do produtor, que muitas vezes, se a assessoria técnica não chegar junto, ele fica muito confuso quanto ao que fazer, o que aplicar e como aplicar aquele produto para a maioria das culturas que aqui estão. Então, com toda certeza, a contribuição que vocês vão dar é muito grande para a gente. Primeiro, porque a gente confia bastante na Rigrantec. Eu vou até puxar um pouquinho a brasa para a sardinha. A Lucilene, ela é egressa do curso de agronomia, não vou dizer que ela foi minha aluna, porque somos quase da mesma idade, acho eu. Então, mas assim, a gente acredita bastante, sabe, na força que a Rigrantec tem tido aqui no Vale. Então, é preciso a gente prestar esclarecimentos mesmo sobre o que é de fato, como funciona e como usar. Perfeito. Então, fique à vontade para fazer intervenções da hora que você puder, vai ser um ganho grande para nós. Somos todos estudantes. Agradeço. Parabéns pela fala na rádio, gostei bastante. Só não sabia direito quem era que ia falar, eu pensei que era Lucilene, depois pensei que era Carolina, enfim, todos foram elogiados, está tudo certo, porque eu assisti e gostei. Sim. Estou à disposição, rapazes. Elson, se você puder aumentar mais aí o tamanho da tela, vai ser bem legal.
Corre essa setinha do lado aí do PDF para abrir mais lateralmente. Abrir essa daqui. Abre essa outra aqui do lado direito, onde tem enviar comentário, você puxa ela também, fica bem grandão. Onde? Para mim, é o Você lado dá um direito. Ctrl H. Dá um Ctrl H que fica bem legal. Muito bem, Lucilene. Diz que também obrigado. é tecnologia digital. Ficou melhor? Eu acho que ainda aumenta mais, fofura. Agora dá um Ctrl mais. Acho que sim. Muito bem, Elson Mendes, está ótimo. Olha, intervenções são bem-vindas na medida em que a gente estiver lendo o documento, ok? Nossa leitora oficial já está? Eu inicio, Jonatas, ou é Sileia? Sou No eu. caso, Tanto hoje, faz. no caso, tem, Começa, hoje quem Sileia. inicia Gosto Elson muito e de depois ouvir a ler. Sileia. Aí. Tá. Elsa começa, então. Ok. Aí depois a Sileia. Uso de aminoácidos na agricultura. Como definição, os aminoácidos são moléculas de características estruturais em comum, formados por um carbono central, quase sempre assimétrico, ligado a um grupamento carboxila e um grupamento amino e um átomo de hidrogênio. Além destas três estruturas, os aminoácidos apresentam um radical chamado genericamente de R, que diferencia os mesmos. Uma cadeia de aminoácidos forma uma proteína e, dependendo de quais aminoácidos se unem e de que maneira se organizam, são formadas diferentes proteínas. Tais proteínas, por sua vez, constituem diversas funções dentro. Só um minutinho, para aí nessa estrutura. Passa aí na estrutura do aminoácido. Aqui. Isso, Jonatas. Acho que convém cabe um comentário, né, sobre essa estrutura. Sim, professora, com certeza. Por favor. Pronto. Primeiro, vamos interromper um pouquinho para dar as Vamos lá. boas-vindas à Ana Carolina, depois a gente continua. Bem-vinda, Ana. Ok. Feliz em lhe ver conosco. Ana, o microfone. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Boa Começando Boa Tudo noite. bem? nosso estudo agora. A gente estava aqui primeiro trocando figurinhas e conversando e batendo um papinho, e agora a gente começou a estudar o documento que o GISP elaborou para a nossa noite. Bem-vinda e muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Pois então, Vamos lá. Jonatas agora vai nos ajudar a entender essa estrutura molecular dos aminoácidos. A gente tem que explorar, né? Vamos explorar. Sim. Ok. Para quem ainda não conhece bem, não está envolto dentro desse mundo da bioquímica, essa estrutura aí é o que a gente chama de monômero, né? É a menor estruturazinha que vão se juntar, elas vão se unir, né, através de ligações peptídicas, e vão formar o que a gente conhece como proteína. Basicamente, ela tem essa estrutura e uma característica comum a todas elas. Esse C aí, que seria o carbono quiral, né, o carbono central, tem 4 ligantes, sendo eles o ácido carboxílico, em vermelho, um hidrogênio, em azul, e um grupo amina de roxo, mais ou menos esse tom roxo. Todo aminoácido ele vai ter esses componentes. O que vai diferenciar cada um deles é esse Rzinho aí, tá vendo esse R em cima? Pronto. Esse Rzinho é justamente onde vai ter grupos diferentes, estruturas diferentes ligadas a essa estrutura, que vão formar, no caso, aminoácidos diferentes. Ana, quer ver mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, eu só me lembrei do que eu falo sempre, parece uma repetição bíblica, mas vai de novo. Cada vez que a gente conhece um pouquinho da estrutura dos compostos que constituem um órgão, um tecido de uma planta, mais consolida-se a seguinte frase: temos que fazer de tudo para manter a integridade de todas as biomembranas, de todos os tecidos e de todos os órgãos das plantas.
para poder garantir que essas moléculas continuem com sua estrutura íntegra e funcional. Uhum. Pode avançar, Elson? Por favor. Funções. Tá ligado? Tá. Tá. Tá, sim. Os aminoácidos estão diretamente envolvidos em diferentes processos celulares e seus níveis endógenos são regulados por vias complexas de síntese e catabolismo, influenciados também pela síntese e degradação das proteínas. Várias hipóteses são atribuídas aos aminoácidos. As principais funções dos aminoácidos seriam síntese de proteínas, onde vários aminoácidos se ligam através de ligações peptídicas, formando polímeros, compostos intermediários dos hormônios vegetais endógenos, por exemplo, a metionina e o nutrientes e outros agroquímicos. Isto ocorre baseado na velocidade de penetração via cutícula, o que favorece a penetração desses nutrientes, uma vez que a carga iônica do metal está neutralizada, suprindo a planta desses nutrientes eficientemente. Maior resistência ao estresse hídrico e de alta temperatura. Maior resistência ao ataque de doenças e pragas, entre outros. Aí aqui uma figura, né, a representação esquemática do papel dos aminoácidos. Elson, só um instantinho, por favor. Eu acho que a gente poderia abrir para comentários e intervenções nessa parte que se refere à função dos aminoácidos. Professor Mairon, eu acho que eu vi por aqui, professor Mairon. Eu me inspirei agora nesse trecho, já me inspirei para a aula de anatomia da semana que vem, acredita? Falando aí cutícula, já me inspirei, vou usar isso aí para nossas aulas. Me diga uma coisa, alguém gostaria de comentar essa parte das funções, que para nós é muito clara, mas como é que uma empresa que lida com o oferecimento desse produto no mercado consegue explicar essas funções para um agricultor? O agricultor não é bom para a minha planta, é bom para a videira. Aqui tem um viticultor participando, Antônio Vitor. Aí tem uma pessoa também que me parece que é da Manga, não estou bem certa. Mas como é que vocês conseguem dizer para o agricultor que ele tem vantagens ao utilizar esses aminoácidos baseado nas funções que eles desempenham nas plantas? Pois é, professora. Eu ia abrir minha apresentação com a pergunta por que aplicar um aminoácido. O Elson já acabou com meus 10 primeiros slides. Não. Estou brincando. Mas, pois é, o agricultor sente de uma forma muito mais simples e mais rápida, pode parecer difícil, mas é um conceito que já está muito arraigado. Que os aminoácidos são os bloquinhos de construção da vida, são os tijolos da vida que constroem as proteínas. E dali é um pulinho para a gente pensar, se ele constrói a proteína, constrói a estrutura, provavelmente vai me levar a crescimento se eu aplicar um aminoácido. A grosso modo, né? E também hoje já está muito... E a questão desse efeito complexante de ajudar a carregar nutrientes, de eles serem mais rápidos absorvidos, é algo que é explorado há muito tempo também. E é fácil de se perceber. Sabe, a pessoa faz um tratamento só com o nutriente na forma de sal e faz o nutriente com ele junto com o aminoácido, às vezes nem um complexo muito... numa complexação muito bem feita no céu. Às vezes a pessoa coloca a mistura de tanque e já dá diferença. Sabe? Então, eu diria que, na verdade, essa complexação com nutriente é o primeiro que a pessoa vê. E depois esse fator de ser o bloquinho de construção da vida, entre aspas. Agora, uma coisa legal que foi colocada aí no resumo é essa questão de ser um composto intermediário dos hormônios. Existe eu vejo uma certa confusãozinha. Às vezes a pessoa aplica achando assim, não, eu vou aplicar um precursor de etileno e vai acelerar a maturação.
E não é bem assim, né? Ele trabalha dando aquilo que a planta pode receber aquilo, e se ela tiver no processo para caminhar para maturação, ela usa esse supercimento. Do contrário, ela vai usar para aquilo que ela... Pessoal, perdão, é o meu microfone? Tá chiando? Vejam se melhora, por favor. Tá bom. Deixa eu fechar o meu aqui, que eu esqueci. Desculpa. O meu também não é muito novinho, não posso confiar muito nele, não. Mas, então... E essa questão de precursor. O precursor é um dos tijolinhos, é uma das coisas que a planta pode utilizar. Não que eu dei um triptofano e necessariamente essa planta vai sair louca fazendo auxina até não aguentar mais, né? Mas também é uma coisa que, quando a pessoa, por exemplo, a agricultura aí do Vale, a gente fala de hormônio, a pessoa dá uma aula de volta. Então, já também, hoje o nosso agricultor já está nesse nível de entender hormônio, de entender esses detalhes mais finos, de buscar. Então, eu diria que trabalhar com aminoácidos é uma delícia, porque a pessoa já tem uma noção muito boa de como trabalhar com ele. Agora eu vou parar de falar, senão eu não dou mais chance para os meninos, para o Eldo continuar o texto. Falando como produtor... Oi? Diga, Lucilene. Falando com o produtor, aqui o pessoal, eles já estão assim, qual é a fase da cultura, em que a cultura se encontra, e qual aminoácido que eu posso aplicar. E foi um aprendizado, uma construção de aprendizado mesmo, até uns 10 anos atrás, quando começou a intensificação maior de utilização de aminoácidos aqui na agricultura, em alguns momentos nós tivemos o que chama de baga mole da videira, porque se entrou com aminoácido do começo ao fim do ciclo, e aí, como a formação dele é muito nitrogênio, né, acabou que mexeu com toda a estrutura do fruto. Então, hoje, o pessoal já, até o produtor que não tem uma assistência de um consultor, que não tem tanto acesso, mas ele meio que segue o que os outros fazem. Então, hoje, para a maioria das culturas aqui, já tem um direcionamento de qual aminoácido utilizar e qual fase utilizar. O grande ponto é que nem as empresas muitas vezes não abrem qual é o aminograma que se está trabalhando. Que até a gente, no último programa, a gente visou exatamente mostrar isso, que é importante para o agricultor saber o que ele está comprando. O Vinícius Camargo abordou bastante essa questão de matéria-prima, o que é o ingrediente ativo, exatamente por isso. Porque se tem um posicionamento, mas às vezes não se sabe exatamente o que tem no produto, porque os aminogramas, muitas vezes, eles são escondidos, eles estão lá escondidos no cote. É bem por aí. Falando da parte a gente está falando do agricultor, Silene, desculpa até interromper. A gente está falando da uva e tudo, mas tem aqui o povo do café também, tem alguém da manga, tem alguém da cebola. Da cebola eu vejo só a Cileia. Humberto entrou. Humberto, se você quiser falar da sua experiência com aminoácidos no café, fica à vontade, tá bem? E bom lhe rever. Humberto está meio atarefado vendendo o café dele, então ele está meio sumido do GISP, viu? Mas a gente está sabendo que ele está fazendo muito sucesso aí, vendendo bastante café, ganhando muito dinheiro. Vamos, Elson, por favor. A Silvia continua? Quer explicar, convém explicar esse esqueminha, né? Acho que a Ana já ilustrou muito bem, mas convém a gente falar um pouco desse esqueminha. O que vocês acham? Interessante, professor. Mas, assim, de certa forma, o que a Ana falou foi basicamente, resumindo, principalmente essa parte, né, de intermediário, né, para a formação de alguns hormônios vegetais, como, por exemplo, tem aí nessa via, né, mostrando o IA e indo para a raiz, e essa parte, né, envolvendo o metabolismo de nitrogênio. Acho que convém agora a gente falar um pouco sobre essa parte de defesa, que a gente não comentou bastante, e a parte de absorção de água e sais minerais, que também acho que seria interessante. Ok. Lembrando que quem quiser fazer intervenções... Oi, desculpe. Desculpe, fale. Mas às vezes não é nem bom ir tão a fundo, porque senão vai... Como eu disse, eu basei esse slide... sim, porque tem a apresentação de Ana. Se a gente aprofundar demais, a gente vai acabar entendendo o que ela fala. Aí eu queria só introduzir para quem nunca tinha contato com o tema. Desculpe, até porque hoje você é o moderador e eu disse que eu ia ficar hoje bem quietinha. Estou bem quietinha a partir de agora. Você tem razão.
Vamos lá. Relaxa. Bom, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Quando a gente aplica o aminoácido, a gente pensa nele como uma fonte. Está me escutando? Sim, escutamos. Estamos Sim, sim. sim. Ana. Uma fonte de reserva de nitrogênio também, né? Não só que a planta já tem, mas quando a gente aplica. Olhando esses aminoácidos aromáticos, a gente pode pensar nele também como uma reserva, entre aspas, desses compostos secundários, ou de uma reserva que a planta vai pegar mais rápido para esses compostos secundários, ou ele está muito longe, eu estou viajando, dentro da biossíntese desses compostos. Eu não sei. Oi, não sei se eu consigo responder bem, mas eu vou falar um pouco da questão da videira. Ainda bem que o professor Almir chegou aqui, que ele é viticultor há anos, mas eu acho que essa questão de observar o momento do time de aplicação. Em relação à fenologia da videira, a gente tem muita dificuldade em relação ao nitrogênio naquela fase da floração até o pegamento de bagas. Inclusive, o nitrogênio pode contribuir seriamente com a perda de frutos, porque o cacho começa a abortar bastante. Então, eu acredito também que seria bom ouvir a palavra de um viticultor, qual é o momento em que ele utiliza. Se a gente for olhar para esses eventos fenológicos da videira, que acontecem muito rápido aqui no Vale, eu não diria para aplicar o aminoácido, pelo menos não numa carga maior, numa quantidade maior, nessa fase que antecede a floração até o final da floração, porque ele poderá comprometer muito esse aporte de nitrogênio, provocando um aborto exagerado. Eu vou abrir aqui uma tabela de aplicação de produtos, só para ver se eu consigo confirmar na verdade, uma tabela de manejo de videira, essa informação. Mas seria interessante a gente ouvir aqui o depoimento de algum viticultor, o professor Almir ou Antônio Vitor, que estão aqui, em relação ao uso do aminoácido, em relação a essa pergunta que Ana nos traz, que é bem interessante. Será que esse aminoácido vai contribuir com o aporte de nitrogênio para que a planta tenha ele lá e logo vá responder, vai expressar alguma coisa? Seguramente o nitrogênio vai contribuir negativamente com a expressão, com a perda de frutificação, com o aborto, com a queda de frutos, a perda de flores e perda de frutos jovens, até na fase de pré-floração, daquela escala, vamos falar pela escala, até mais ou menos a fase de alimpa, que é a fase J, né? E aí teríamos um aminoácido agindo contra o viticultor, contra a produção da uva. Isso não seria interessante. Então, esse time seria bom a gente conhecer, e aí vai o que o Lucilene bem colocou. Qual é a dose, qual é o aminograma que deverá ser indicado para o momento fenológico que a planta expressa. Vou ver se eu consigo achar minha tabela aqui. Pronto, podem continuar. Eu vou ver se eu encontro aqui minha tabela de manejo, para ver se eu encontro alguma informação. Uma coisa que eu construí há um tempo, fui juntando coisas. Vou ver se eu acho ela aqui. Então, é que os aminoácidos, eles estão sendo posicionados aqui pelos consultores que fazem os posicionamentos junto com os fabricantes, exatamente nas fases que sabe que não vai ter problema. Por exemplo, a maioria dos aminoácidos, eles são posicionados ali na fase de pré-flor, até no máximo 4, 5 aplicações, aí colocando semanas. A partir daí, já não se trabalha mais tanto aminoácido. Já por conta, visando já a questão do fruto, de não prejudicar o fruto pelo aporte de nitrogênio. Porque a planta não vai metabolizar tudo naquele momento, vai ficar uma reserva ali. É bem por aí. Então, a última aplicação de aminoácidos, geralmente os consultores não recomendam até, no máximo, chumbinho ali, um pouco mais do que chumbinho. Na uva. Professora, permite uma parte. A única coisa que a gente tem que ter sempre, e daí eu falei um pouco disso naquela conversa, é a ordem de grandeza das coisas. Os aminoácidos, se eu pegar um aminoácido em pó, tá, com uma qualidade boa, com tudo que ele tem direito, ele praticamente puro, ele está dando em média 17% de nitrogênio, tá, na formulação dele.
As aplicações de um aminoácido desses variam normalmente de 200 a 500, no máximo 1 quilo por hectare por aplicação. Nós estamos falando de nitrogênio, por mais que ele seja interessante para a planta, em jogar um punhado de ureia dentro de uma área de 1 hectare. Então, assim, por mais que ele tenha esse potencial de um acréscimo do nitrogênio de pronto uso, ele não chega a dar um desequilíbrio tão grande na parte do nitrogênio total da planta. Então, é por isso que quando a gente começa a fazer muito cálculo de falar, o tal produto eu prefiro porque ele vai me agregar potássio, porque às vezes faz parte da formulação, até mesmo os ácidos úmicos têm. Daí eu digo, não, porque o produto que eu entrego tem 10 de potássio e o concorrente ou de outra empresa independente tem 15. Isso vai fazer diferença no final? Se o produto, tu tem que olhar o produto principal, porque 5% de potássio, que é um macroelemento, quando eu vou aplicar 2, 3 litros, isso dentro da adubação total, seja da videira, seja da mangueira, seja da cebola, ou do café, como a gente está conversando, não vai ser esse o impacto que vai fazer uma diferença significativa. Então, como são doses pequenas do produto sendo usadas, mesmo que ele tenha na sua composição, que nem eu comentei do aminoácido, cerca de 17% de nitrogênio, esses 17, quando a gente botar, por exemplo, meio quilo por aplicação, olha quantas gramas eu estou colocando. É muito pouco produto. Claro que ele pode ajudar na metabolização, ele tem uma entrada facilitada, mas não é de todo esse prejuízo. Então, a gente sempre tem que ter a ideia do todo, de quanto realmente eu estou aplicando e não simplesmente, a ureia tem 45 ou 46 de nitrogênio e é muito nitrogênio, o nitrato vai ter 30, ou o nitrato de cálcio 19, esse tipo de coisa, e eu uso e tem muito nitrogênio. Sim, mas eu uso 50 quilos, 150 quilos, 200 quilos, e quando a gente fala na aplicação, por exemplo, de aminoácidos, nós estamos falando em gramas. Muda a grandeza e a quantidade total do elemento que eu estou aplicando. Então, é um cuidado grande em cima daquela conversa já de concentrações e uso, que mais é a questão do pronto uso, de não deixar faltar do que tu está suplementando, aumentando a carga desse nutriente na adubação. Era só isso, professor. Obrigado. Perfeito, Vinícius. Ana, Vinícius e Lucilene, que são as pessoas que estão aqui trazendo essa conversa do aminoácido, eu estava aqui escutando a fala de Vinícius, até anotei algumas coisas, e, ao mesmo tempo, também olhei aqui uma tabela que eu vou fazendo registro sobre coisas do manejo da videira, e tem algumas indicações desde a poda, quer dizer, é uma fase em que você já tem reserva de carboidrato, que você já tem a diferenciação das gemas para a produção dos cachos, no caso da videira, mas ele também tem essa compatibilidade com a série de produtos que são aplicados nesse momento da poda. E isso também é uma outra vantagem, digamos assim, da aplicação. E resposta, né, com boa resposta. Elson, cadê você? Passa? Sim, por favor. Siléa, pode continuar, por favor? Claro. Embora a planta seja capaz de sintetizar todos os aminoácidos que são necessários para a síntese de proteínas, a suplementação de campos de produção com componentes primários de proteína e aminoácidos nucleicos é uma estratégia inteligente para aumentar a produção da lavoura. A aplicação de aminoácidos em cultivo pode ativar o metabolismo fisiológico da planta. Cada estágio de crescimento da planta requer quantidades específicas de diferentes aminoácidos. E caso seja aplicado o aminoácido mais requerido pela planta naquele momento, causará benefícios para seu crescimento e desenvolvimento. Essa parte já consolida tudo, né, que a gente
do que falou agora. Aham. Perfeito. Parece até que Jonatas fez isso junto com Vinícius e Ana. Estavam trabalhando juntos, foi? Não, eu já tentei botar na ordem do que eu imaginava que iria pelo slide. E, basicamente, o slide vai tratar bem aprofundado sobre esse tópico aí. Pensei que vocês tinham elaborado juntos. Tá bem, vamos em frente. Bem-vindo, Josimar. Pode seguir, Silene. Absorção e transporte. As plantas podem absorver íons orgânicos, exemplo, macro e micronutrientes, bem como ácidos orgânicos, os aminoácidos e ácidos nucleicos. A absorção dos aminoácidos ocorre via foliar e através das raízes. Na folha, os aminoácidos ultrapassam duas barreiras para exercer as funções biológicas. A primeira barreira é a cutícula e a epiderme. O aminoácido penetra por essa barreira de forma passiva, sem gasto de energia. Depois disso, o aminoácido fica no meio extracelular e, nesta região, ele não participa de um processo biológico. Portanto, é necessário que ele se mova dentro da célula. Esse transporte, através da membrana, ocorre de maneira ativa, com gasto de energia. A outra maneira de fornecer aminoácidos para as plantas é através da absorção radicular. Nos anos 90, foram descobertos 4 transportadores do tipo SynPort que realizam o transporte dos aminoácidos. E atualmente sabe-se que os transportadores pertencem a pelo menos 5 famílias de genes. O uso na agricultura. A constante busca de novas tecnologias voltadas para a agricultura moderna, através da análise dos problemas dos produtores com respostas baseadas em pesquisa, visa a obtenção de diferentes práticas e substâncias para melhorar a eficiência da produção agrícola. Com isso, o uso de aminoácidos ligados ou não à aplicação de nutrientes tem se intensificado na produção de inúmeras culturas. Embora escassos, existem trabalhos que apontam melhorias dos parâmetros de produção de várias espécies cultivadas após a utilização de produtos à base de aminoácidos. Cerciloto, professora, eu estou embaixo já. Cerciloto e Castro, 2005, observam que a aplicação de aminoácidos do Codamin pode reverter os sintomas causados pela aplicação de glifosato em feijoeiro. Professora, diga o nome desse homem aí, desse segundo. Sobe aí, professora. Acho que é Elson. Ah, Piloto tá. é O piloto é Elson hoje, meu Deus, tinha esquecido. Níquel e esse outro nome eu não sei falar, não, professora. Na utilização Pode continuar, não precisa não. Na utilização de arginina, 20 ppm, mostrou-se eficiente para incrementar a emergência da cana-de-açúcar. Este aminoácido, acionado na solução nutritiva, substituindo uma pequena fração do nitrogênio, apresentou forte efeito positivo no crescimento da cana. Presença de arginina estimulou o desenvolvimento das células de cana em meio de cultura. No Nordeste do Brasil, pesquisas mostraram que a aplicação de produtos à base de aminoácidos aumentou o número de frutos por panícula nos estados de Chumbinho e Ovo, 37,16% e 36%, respectivamente, de Mangueira, nessas variedades aí, Mangífera e Tome, após pulverizações foliares de solução contendo 0,1% do produto comercial. O produto comercial foi utilizado como fonte de aminoácidos
de aminoácido possui 20% de aminoácidos, 11% de nitrogênio e 15%... Eita, acho que eu esqueci o elemento agora. K2O, potássio, Silene. É, isso mesmo. 15% de potássio Óxido e de oxigênio. É óxido de potássio. É porque tá separado pelo negócio. Foram avaliados 4 tratamentos, em 0,06%, 0,04% e 0,02% do aminoácido além do controle. Somente a dose de 0,06% apresentou aumento significativo no comprimento da panícula. E, embora não tenha havido diferenças significativas entre o tratamento para o número de frutos fixados, houve incrementos de até 45,32% para este parâmetro, quando as plantas receberam pulverizações foliares na concentração de 0,06% de aminoácidos. Por fim, o uso de aminoácidos na agricultura é cercado de perguntas e desconfianças. Muitas afirmativas carecem de fundamentos científicos. O efeito dos aminoácidos nas plantas tem sido investigado por alguns autores. Entretanto, ainda existem dúvidas básicas como absorção de aminoácidos pelas plantas, utilização pela planta de aminoácidos exógenos, locais de ação do metabolismo vegetal, etc. Diante disso, necessidade de pesquisas que possam sanar esses questionamentos. Esse processo inicia-se pautado nos estudos e debates. Portanto, vamos estudar. Mostra as referências, Cileia, por favor. Pronto. Elson, né? Esses documentos estão disponíveis no Drive. Lembrando que os senhores, ao ter acesso, são aceitos como editores, portanto, compartilhem material de estudo conosco. Isso. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Ana, eu ou Ana Carolina? Você tem que dizer qual é a Ana. Que tem 2 anos, tem que lembrar disso agora. Dando continuidade. Elson, eu não estou conseguindo ter acesso ao chat, porque eu estou com a tela girada. Eu olho o chat. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Por enquanto, não. Pronto. Tem não, né? Pronto. Mas caso então, tenha, eu repasso. Tá. Ok. Então, para quem está no encontro, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte, vocês podem colocar no chat ou abrir o microfone para poder colocar sua dúvida ou sua experiência em relação ao que você viu com os aminoácidos. Né? Mas, dando continuidade ao que a gente vem falando, agora a gente convida, né, a engenheira agrônoma Ana Carolina Alves. Ela é mestre e doutora em ciência e gerente de vendas na empresa Rigrantec. Né? E é com muita honra e alegria, eu convido ela, que é parceira do GIS Pesquisa, para poder, né, nos abrilhantar com esse encontro incrível e nos ajudando com esse tema que é de extrema importância. Então, Ana, seja bem-vinda. Né? Espero que você se sinta-se em casa, e não só você, como todos os membros da Rigrantec. Então, fico muito feliz, né? Em nome do grupo, do GISP, eu agradeço a participação de todos vocês. Ana Carolina. Puxa, obrigada, Jonatas. Na verdade, eu agradeço a oportunidade, a confiança da gente poder trocar umas ideias e principalmente aprender com o grupo. Agradeço a Lucilene, que me trouxe para o grupo, a professora Ana Rita, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela, de pedir orientação e recebi muita orientação. E eu espero poder trazer boas coisas e a gente trazer uma discussão muito interessante para nós essa noite. Posso começar? Por favor, Ana. Sim, com certeza. Eu vou fechar minha câmera, tá? Oi? Vai projetar algum documento, tá, Ana Carolina? É só dando um aviso. Ela vai projetar. Ah, certo. É só dando um aviso que teve um pessoal que chegou depois que a gente falou isso no início. Né? Eu conversei com a doutora Ana Carolina, né? E ela
decidiu mudar um pouco a dinâmica do grupo em relação aos encontros antecessores. Ela queria que funcionasse um pouco mais próximo do que foi o encontro da cebola. Então, durante o encontro, durante a apresentação dela, se vocês tiverem alguma posição, alguma dúvida, alguma experiência com o uso de aminoácidos, vocês podem, né, falar no chat que quer falar, ou vocês podem ligar o microfone e pedir a permissão dela para poder falar, porque ela quer que o encontro seja dinâmico. Então, vocês podem participar durante o encontro, sintam-se à vontade, não fiquem acanhados em poder falar. E qualquer coisa, vocês podem mandar no chat. Se tiverem vergonha, vocês falam, ligam o microfone e pedem autorização. Ok? Pode continuar, a doutora Ana. Ana Carolina. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho. Eu faz alguns anos já que eu trabalho com os biofertilizantes. Eu comecei a minha carreira com extratos de algas. Eu trabalhava numa empresa fornecedora do Canadá. E quando eu conheci aminoácidos, eu me apaixonei por eles. E eu espero passar um pouquinho dessa paixão para vocês também. Vou começar. Eu queria fazer uma atualização bem rapidinha do que são esses biofertilizantes. Biofertilizante foi um termo que foi criado para adequar esses produtos que estavam antes sendo chamados de fertilizante organomineral. Estavam muito bem, obrigada. Mas por que a necessidade de usar um outro termo? Para diferenciar daquilo que tinha uma ação além da nutricional, aquilo que trabalhava a fisiologia da planta, causava alguma alteração nessa planta. E que não era nem nutriente, nem defensivo, nem inseticida, fungicida, herbicida e por aí vai. Foi gerado esse termo biofertilizante que está na nossa lei a partir desse ano. Na verdade, tem discussão há muitos anos já. Eu só queria fazer um adendo. Ele é diferente do biostimulant, que se usa fora do Brasil. Tá? Se você pegar Estados Unidos, por exemplo, o que chama de biostimulant? Chama extrato de alga, aminoácido, úmico, fúbico, metabólico, extrato vegetal, enorme. Doutora Ana, tá me ouvindo? Sim. Você que está conseguindo projetar o slide aí, porque eu acho que aqui não está aparecendo, não. Opa! O slide. Eu achei que não está conseguindo. Você falar mais cedo? Será que... Não, é que eu estava esperando um momento para não atrapalhar o raciocínio. Opa, tá aqui, compartilhar a tela. É em algum programa de PDF específico? Perdão? No caso, é o PowerPoint que ela vai apresentar. PowerPoint? Então tem que selecionar apresentar Uma agora. janela. Uma janela, isso. Sim. Vocês já estão me vendo? Sim. Então, tá sabendo, pessoal? Como assim, estava de começo, eu estava apresentando aqui, não estava nem... A gente pensou que você estava fazendo comentários, a parte introdutória ainda. Eu também achei. Depois eu percebi que já era o início do slide. Aí por isso que eu... Obrigada, Elton. Bom, ele está aberto para você, né? Então, apresentar agora uma janela. Deixa eu ver. Aí, se você tiver dificuldade de projetar, Ana, manda ele para a gente, que a gente projeta aqui. Isso. Manda para Jonatas e ele projeta. O WhatsApp mesmo. Já tenho ele aqui, já. Já posso até mandar para Elson e Elson projeta qualquer coisa. Por favor. Vocês estão vendo a tela de introdução? Não, A gente ainda está não. só vendo na sua tela. Só você. Eita. Então, pronto. Os meninos projetam, não tem problema, não. É melhor. Manda, por favor, para mim, Jonatas, então. Eu vou mandar agora. Pronto, eu mando. Enquanto isso, Ana, se você quiser continuar a sua linha de raciocínio aí, não atrapalha em nada. A gente já vai seguindo. Perfeito. Deixa eu ver aqui, uma janela. Eu acho que eu já sei o que aconteceu. É isso aí, uma janela. É Pronto, isso. tá ok. Aqui? Pronto, excelente. Tá ótimo. E essa foto aqui atrás é um aminoácido em pó. Tá, pessoal? Ele pode ser desse amarelinho claro, até um tom bem mais forte. Mas vamos seguir. Então, esse é o termo que nós usamos hoje
para aminoácidos, produtos puros de aminoácidos, por exemplo. É um biofertilizante à base de aminoácidos. E que a lei fez isso para dar uma separada, para tirar de um saco grande produtos que são diferenciados, que a gente precisa conhecer melhor para trabalhar. A Lucilene deu o exemplo da manga, a gente conversou da videira, e tem que ter esse nível de refino para trabalhar com aminoácido mesmo, para extrair o melhor dele. E o que é o biofertilizante? Para ser registrado um biofertilizante, não basta ser aminoácido, tá? É necessário comprovar essa bioatividade, essa ação além do nutricional, através de bioensaios, em instituições de pesquisa oficiais e credenciadas. Então, os senhores professores vão nos ajudar bastante nesse processo. E como eu falei, vamos conversar hoje dos biofertilizantes de aminoácidos. No entanto, o Brasil está aceitando vários outros tipos de produtos, de matéria-prima como biofertilizante, e acredito que logo em breve essa lei vai ter que ser revista para aceitar mais algumas coisas. Mas vamos lá. Qual que é uma coisa interessante de chamar de biofertilizante? A partir de agora se tem teores mínimos. Antigamente não. Antigamente ele era vendido pelo carbono orgânico total, esse COT. No entanto, carbono orgânico pode ser um aminoácido finíssimo de ação direta na planta, extraído de uma forma cuidadosa, ou se você adicionar melaço a uma formulação, ele também dá COT, também tem carbono orgânico. Tudo tem carbono orgânico, certo? Tudo que é orgânico tem carbono orgânico. Então, está separando um pouquinho mais joio de trigo. E o que antes era opcional da pessoa colocar, agora, que todo mundo já fazia isso de perguntar, agora nós temos mesmo o produtor, o consultor, nós como empresa, falar, demonstrar qual que é o seu teor no produto. E digo para vocês que esses teores aqui estão bem baixos, tá? Os teores, por exemplo, um aminoácido sólido, como o Vinícius comentou, tem 50% de concentração de aminoácidos, 50, 70, tá? E mesmo formulações que não está puro, você tem um nível bom. Esses daqui estão bem baixos, tá? O líquido, por exemplo, que eu trabalho na Rigrantec, eu vou dar de exemplo, porque é o que eu conheço, tá, pessoal? Eu conheço mais. Tá a cerca de 20%, então esses teores são baixos. E a gente daqui para frente tem que passar a pensar neles também para nossa recomendação, para a dose que vai se usar em função de cada momento. E como eu falei, existem diferenças muito grandes no mercado. Tem para todo gosto, para todo momento. E de todos os valores também. E a gente já no estudo a gente acabou já comentando, né? Quando a Célia, acho que leu a última parte, que o uso de aminoácidos é cercado de dúvidas e discussões, é mesmo. E quando eu comecei a conversar, eu lembro de um pesquisador falando, mas por que aplicar se a planta já sintetiza o seu aminoácido? Uma coisa somos nós, animais, que temos que comer o nosso aminoácido, e outra coisa é a planta que produz o dela. E a gente sempre se viu, e já se vê, aplicando a campo, se vê muito facilmente os benefícios deles. Entre eles, a principal coisa que se pensa, numa condição normal. Bom, primeiro, por que aplicar? É possível, tá? Ele é absorvido pela parte aérea, pela raiz. Tem alguns cuidados, eu vou dizer que eu prefiro a aplicação foliar. Primeiramente, também pensando no micro-organismo do solo, ele pode se degradar, não perdido, mas ele vai ser absorvido e trabalhado pelos micro-organismos de forma muito rápida. Será que dá tempo dele ser absorvido pela raiz? Não dá? Eu tenho visto melhores resultados foliares. E a maioria das empresas também trabalham esse foliar, que é o que se tem certeza da absorção. Certeza até certo ponto, né? Agora, o primeiro passo que começou a se trabalhar nitrogênio, aminoácidos comercialmente, está aqui, ó, a sinergia com nutrientes. Essa absorção mais rápida, esse levar na mochila os nutrientes, dá uma diferença grande na aplicação.
na dose que se usa do nutriente, no resultado que se vê na planta. Porque não se está levando apenas nutriente de forma mais rápida, está se levando também a bioatividade. A ação quando o aminoácido levógero, ele tem uma ação, ele está na forma funcional, ele pode já chegar trabalhando. Por exemplo, uma prolina, ela foi aplicada. Ela poderia já chegar tendo ação de prolina, essa planta alocar essa prolina para sua atividade. Ou ser quebrada e ser uma reserva de nitrogênio. E foi assim que começou a se usar os aminoácidos. E hoje muitos bons produtos trabalham nutrição com aminoácido. Mesmo que em doses bem pequenininhas, mesmo que aquele 1%zinho. Pensando nesse benefício. E um outro fator mais fácil de pensar, mas ela produz o dela, por que eu vou aplicar? Bom, ela produz numa condição normal, numa condição excelente. Numa condição de estresse, em que ela está sob pressão, que ela está tendo um gasto energético altíssimo para se defender, ela produz tanto que ela poderia, pensando numa alta produtividade comercial? Será que se eu der a mais, isso não ajuda essa planta a manter uma certa produtividade? E é mais fácil ainda pensar quando a gente pensa em herbicida, que muitos deles vão bloquear alguma via de síntese de aminoácidos. Tudo bem, ainda está com aquele bloqueador, mas se você deu o aminoácido exógeno, ela vai conseguir trabalhar e seguir a vida dela. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles em separados, tá? E a condição de crescimento em si, que é o mais fácil e mais amplo uso do aminoácido em si. A pessoa pensar em aplicar o aminoácido e ver melhor desenvolvimento vegetativo, melhor enchimento de grãos, melhor formação de frutos. Então, vamos lá, só para ficar mais didático. Alguns aminoácidos têm essa função de auxiliar na quebra de tensão superficial, quando se aplica num monstro, numa combinação. No entanto, aquilo que nós já comentamos, o aminoácido, ele forma complexos orgânicos. O que é um complexo orgânico? Ele se liga ao nutriente. Uma ligação um pouquinho, já forte, tá? Ela consegue ser desfeita dentro da célula, mas ela não é tão fácil assim de quebrar. Então, ele vai ser relativamente estável nessa união. Principalmente se feito dentro de um processo industrial, esse complexo é bem estável, sim. E o que acontece? Vamos ver o exemplo aqui. Esse exemplo está errado porque ele era um quelato, tá? Mas vamos pensar, ele está aqui com a carga negativa. Encontrou o zinco. Ou formou o complexo. Esse complexo está neutro. Nesse caso está negativo, mas geralmente ele fica neutro. E é isso aqui que faz com que ele seja mais rápido absorvido ou que ele tenha uma passagem na membrana celular favorecida. E isso faz diferença quando nós pensamos na aplicação de vários íons. Tá? Principalmente de cultivos rápidos, tá? Você vê com mais facilidade. E se você pode levar todos esses benefícios, mesmo com uma dose bem baixinha, que talvez não vá afetar outros processos da planta, ou não vai ser um aporte muito grande de nitrogênio num momento não muito feliz, no nitrogênio foliar, no momento que ele não é desejado ali, tudo bem, aplica uma dose baixinha. Geralmente as doses que estão junto com cálcio e boro, com micronutrientes, também são pequenas. São mais para dar aquele liga, para dar aquela proteçãozinha. Na recuperação ao estresse, como eu falei, o exemplo melhor de usar é para o toxidez por herbicida. E quando a gente começa a trabalhar com aminoácido em empresa, o que eu falava para o pessoal? Procura uma área de soja que a pessoa errou a mão e aplica, que é o que dá o maior efeito visual. Eu acabei não colocando a foto aqui. Mas dá um efeito visual muito grande, porque é rápida a recuperação. Porque a planta, normalmente, ela ia fazer. Lembrando que o aminoácido não ressuscita a célula, não reorganiza cloroplasto que já foi degradado. Ele ajuda a planta a se organizar, que ela já vai fazer para tentar salvar a vida dela, melhor. Ela já está com as pecinhas de Lego, entre aspas, para montar o castelo.
O que acontece? Por exemplo, esse inibidor de ALS caiu numa planta não alvo. O que vai acontecer? Ele inibe formação de 3 aminoácidos essenciais, isoleucina, valina e leucina. Quando dá um aminoácido externo, de fato, essa planta não está com todo esse processo aqui parado, mas ela está recebendo o seu aminoácido essencial para ela conseguir seguir, pelo menos, a sobrevivência básica dela. Dali para diante ela volta, isso vai degradar essa molécula, ela vai decair, e a planta volta ao seu sistema normal, à sua síntese normal desses aminoácidos. E no caso de, vamos imaginar outro estresse. O estresse por deficiência hídrica. Vamos pensar o seguinte, muitos dos mecanismos de resistência a estresses, vários estresses, eu usei deficiência hídrica porque a polina é um dos aminoácidos mais comentados no mercado. Ela vai atuar como regulador osmótico, impedindo que a célula perca muita água para o meio, especialmente se a gente pensar em raiz, que está no solo seco, esturricado, e essa planta tem que manter a água dentro dela para que ela não morra, para que ela continue os processos dela. Então, quando você aplica o aminoácido, o produto à base de aminoácido, ele pode conter o aminoácido prolina e outros, e a glicina na forma ativa. Ela chega já trabalhando. Então, isso, mais uma vez que foi comentado, saber o aminograma é interessante, sim. É lógico que a concentração vai ser um detalhe a mais, não justifica. Mas ele pode conter também precursores, pode conter algo que regule, outros sinais, pode conter, não se esqueça que não é só um mecanismo de defesa, a planta tem vários. E não deixa de ser um aporte de nitrogênio no momento difícil, no momento de recuperação. Eu falei que eu me apaixonei por aminoácido, porque aminoácido é uma das poucas substâncias que se aplica, que vale a pena aplicar, quando você tem um estresse grande na lavoura. Uma das poucas coisas que recupera, ajuda essa planta a se recuperar. A ter uma brotação rápida, a voltar a ter síntese de novos cloroplastos. E com a nutrição em si não é tão fácil de conseguir. Então, o extrato de alga, por exemplo, ele só atua de forma preventiva. Ele é excelente na prevenção, mas posterior já não adianta tanto. E eu vou aproveitar esse slide aqui para falar mais uma coisa. Alô? Alguém gostaria de falar? Não foi eu que ia repassar a pergunta do Antônio. Ah, tá, ok. Mas me interrompam, viu, pessoal? Então, eu posso fazer a pergunta do Antônio já? Claro! Eu não estou vendo o chat, viu? Vocês me desculpam, então... Ok. É que eu fico esperando quando você terminar um slide, aí eu faço a pergunta para não interromper o raciocínio, ok? Mas eu falo rápido demais, moço! Não, relaxa. Tá ótimo, tá excelente. Pelo menos para mim tá excelente. Estou conseguindo compreender super bem. O Antônio Vitor, ele pergunta, quando se refere ao sinergismo com nutrientes, quer dizer a mesma coisa que ele é um carregador ou tem diferença de um para o outro? Ele acaba sendo um carregador, sim. Então, você pode assumir que ele é um carregador. Até acho que eu escrevi em algum lugar. Quer ver? Não está nesse slide, está no que eu uso pessoal. Mas sim. Porque ele também... Então, por enquanto era essa pergunta só. Porque tem... não se bateu o martelo, mas tem evidências que ele ajuda também nessa translocação no sistema vascular, não só na entrar na célula, mas também dentro da planta. Então, se isso é verdadeiro, ele é um carregador verdadeiro. Mas tudo tem um si, né? Então, é por isso que ele vai junto com a ferro-irrigação, né? O uso de aminoácido, junto com ferro, com zinco. Sim, para aproveitar essa complexação. Para você potencializar. Então, o nutriente vai muito bem, obrigada. Mas se você aplicar o aminoácido, sim, você potencializa a chance dessa planta absorver todos aqueles nutrientes, não ter uma perda no solo, enfim, por qualquer outro motivo. Então, acaba tendo uma absorção maior. É como se eu tivesse colocado mais nutrientes. Oi. Ana,
assim, a gente costuma ver aqui, embora essa pergunta de Eduardo, falando, envolvendo a questão da fertirrigação, normalmente a gente faz aqui ele mais via foliar. Antônio Vitor, que fez essa pergunta, se quiser dizer como é que usa lá na sua propriedade, Antônio Vitor. Antônio Vitor? Eu vou confessar que eu não tenho... chat, professora. Pronto. A gente continua aqui e depois ele pode dizer alguma coisa. Ok. Eu não tenho muita experiência com o judô aminoácido na fertilização. Até eu estava conversando hoje com outra pessoa que a gente conheceu aqui no grupo também, e eu não tenho muita experiência. Se alguém puder falar um pouquinho, se já usou, se gostou, se não gostou. Certo. A gente, depois as pessoas vão colocando aí algo no chat ou abre o microfone, né? Perfeito. Então, eu vou dizer mais um gosto, eu vou aproveitar esse slide da deficiência física e dizer mais um gosto pessoal, tá? Não é uma coisa, não é uma unanimidade, não é... Eu prefiro usar um bom blend de aminoácidos, que, na verdade, o que existe hoje no mercado? São caldos proteicos, extraídos de uma forma ou de outra, vegetal ou animal, mas você não tem um aminoácido isolado. O aminoácido isolado hoje é muito caro, tá? Para o produtor comprar ele isolado. Caro mesmo. Até para pesquisa, não sei como é, mas eu acredito que também seja. Hoje existem empresas no Brasil que separam, então talvez não esteja tão caro quanto na minha época de doutorado, por exemplo. E esses caldos proteicos, por exemplo, nós trabalhamos com líquido e com sola de Grantec. Hoje já tem concentrações muito altas, já concentrações boas, com um aminograma, com vários aminoácidos nesse grupo. E qual que é o positivo de você usar ele direto, não o individualizado? Nós levantamos essa hipótese. O que eu gosto de frisar? Não é melhor você usar um que tenha vários aminoácidos do que uma concentração muito alta, por exemplo, de ácido glutâmico. Por causa disso aqui, ó, a sua chance de pegar não só aminoácido, mas outros compostos que possam ajudar também a ser benéficos vai aumentando. E a sua chance de pegar um aminoácido, não só, eu penso na prolina, eu conheço a prolina, mas outros aminoácidos que a sua planta está tendo demanda agora e eventualmente nós não sabemos, a ciência não sabe que há uma demanda agora, aumenta. Mas como eu comentei, é mais um gosto pessoal. E também outro uso importante do aminoácido, no desenvolvimento vegetativo. Tanto é que se usa muito aminoácido em cultivos que se vende a parte vegetativa. Gramas, pestagem, folhosas, fumo. Porque também se tem o efeito no crescimento também é grande e é visível. Por que ele é grande? Primeiro, vamos pensar que ele não deixa de ser um aporte de nitrogênio, já orgânico. Por que esse já orgânico? Existe uma hipótese não muito... Uma das hipóteses do benefício da aplicação do aminoácido exógeno está aqui. Essa planta vai absorver o nitrito ou outras formas do solo, vai trabalhá-la no primeiro aminoácido aqui, que é a glutamina, o ácido glutâmico. E aí depois seguir com o uso dos seus aminoácidos. E a ideia é que, recebendo aminoácido orgânico, digamos que seja glutamina, ácido glutâmico aqui, já economizou todo esse pedaço aqui, toda essa atividade enzimática. Isso não só é economia de energia, mas também economia de tempo. Se a gente pensar uma planta se recuperando de um estresse, o tempo é importante. No aspecto prático, o que eu comentei? Então, um dos principais usos a gente já conversou, já foi falado aqui, que é aumento de vigor em plantas em tecidos jovens, ou em momentos muito importantes, enchimento de grão, enchimento de fruto. E é daí que vem muitas das recomendações. Pensar nesse melhor desenvolvimento, seja vegetativo, seja produtivo. E aí, então, vou abrir um pouquinho para a gente discutir um pouco mais. Como aplicar os aminoácidos? Qual que é a melhor forma de aplicação?
Como eu comentei, as minhas humildes sugestões, eu prefiro foliar. Até existem, por exemplo, tratamentos de semente que tem aminoácidos. Eu prefiro foliar e eu vejo que a grande maioria das pessoas também prefere. Não sei dizer muito a hipóteses, mas eu prefiro não entrar nelas. Prefiro o caldo proteico, como eu já comentei. Então, qual que é o pulo do gato, se a gente pensar do ponto de vista do produtor? É buscar um caldo que atenda a necessidade o mais completo possível, dentro do seu nível de investimento, dentro da sua facilidade de aplicação. E hoje tem muitos, tá? Mesmo o aminoácido sólido tem formas bem solúveis. Junta nutrientes? Sim, ele otimiza o uso do nutriente e continua mantendo a propriedade dele, tá? Não é porque ele está com um complexo que ele deixou de ser um bioativador, uma fonte de nitrogênio orgânico. Quando ele for desgrudado desse íon, ele vai voltar, ele vai ser usado pela planta. Não é um material inédito que a gente colocou para aumentar a absorção do nutriente. Então, é win-win situation. Não tem ganho. E qual é o melhor momento? Desde o comecinho dos meus trabalhos com biofertilizantes, antes de existirem o nome biofertilizante, eu sempre digo que o momento de aplicação, às vezes, é mais importante até do que a dose. E a gente acabou de comentar aqui, né? A Lucilene comentou como é que é o nome? Praga mole da mangueira, Lucilene? Perdão, eu esqueci aqui. Praga mole da videira. Obrigada. Que é o quê? A intenção é muito boa, com certeza era um bom aminoácido. Não acredito que seja falha na... Digamos, a gente não pode culpar o aminoácido, mas o momento não foi o mais feliz. O aminoácido é muito bom, mas tanto aminoácido, extrato de alga, todos os biofertilizantes a gente tem que tomar cuidado no momento de aplicação. Muitas vezes não vai fazer mal, tá? Mas eu acredito que sejam casos à parte. Mas você não otimiza o uso dele. E é um recurso não tão barato. Se você comparar com fertilizante solo, ele acaba tendo um valor maior. E que pode dar um benefício muito maior se você só tiver uma coisinha que é o conhecimento. Então, eu vou começar com soja, que é o que eu tenho mais, o que eu trabalhei mais ao longo da minha carreira. Então, você trabalha em desenvolvimento vegetativo. Por um acaso, em soja, aqui também, geralmente, a aplicação de herbicida. Então, essa plantinha aqui pode estar sofrendo um estresse, pode ter uma queimada, entre aspas. E se trabalha aqui já no programa. Milho, então, está no programa aplicar o aminoácido. Por quê? Pode fazer uma aplicação de manganês que vai ajudar muito essa planta. Mas o aminoácido é rápido. Tá? Você aplica, 3, 4 dias você volta na lavoura e ela tá... Você já vê que o vigor dela está mudando. Ela está voltando. E pensar no desenvolvimento, no momento que ela está crescendo muito, que ela está trabalhando muito. Ela está fazendo os aminoácidos dela, está muito bem, obrigada. Mas pensa bem, ela está correndo. Se você der um pouquinho mais de bloco de construção, ela pode correr mais. Ana? Oi. Posso fazer um comentário aqui? Você traz um exemplo de uma cultura anual, no caso a soja, né, que é tem muita pesquisa, muita informação a respeito do uso dos aminoácidos, assim como de outros produtos. Mas uma coisa me chamou a atenção em relação a essa escala fenológica, o time de aplicação. Eu me reporto mais uma vez àquela questão que o Lucilene trouxe no início. No caso das culturas do vale, essa questão do time de aplicação é algo para se olhar com muito carinho. Por quê? A gente aqui tem uma dinâmica de crescimento que é muito influenciada pelas condições climáticas. A gente tem temperaturas muito consideradas de médias a alta, né, durante quase todo o ano. Então, vamos falar em média de 25, 26 graus, que otimizam muito a expressão vegetativa da planta, o crescimento radicular também poderá ser muito estimulado, mas a gente sabe que existem muitas variedades, principalmente de uva,
Manga, tem pessoas de manga aqui que se puderem me ajudar com isso. O Valmar acabou de entrar, não foi, Valmar? Mas elas são muito sensíveis à temperatura, à soma térmica em graus dias, e com isso, os ciclos e subperíodos entre uma fase fenológica e outra se tornam mais tardios ou mais precoces. E aí, a gente já tem novamente aquela preocupação do time de aplicação do nitrogênio, do aminoácido. Então, assim, ao meu ver, me ocorreu aqui diante dessa frase sua, o momento de aplicação é crucial para a eficiência de aplicação de biofertilizantes. Talvez seja mesmo da gente ter uma compreensão mais clara, não sei, talvez avançar com pesquisas em diferentes épocas do ano, em diferentes fases fenológicas, para fazer um estudo que analise conjuntamente o desempenho da planta frente às respostas à adubação nitrogenada e aporte de nitrogênio, de biofertilizantes, para que não haja esse desequilíbrio, não haja prejuízos tanto em termos de aumentar a expressão vegetativa quando se quer retardar o crescimento, ou mesmo comprometer uma fase de produtividade em detrimento de crescimento vegetativo. Então, já me preocupou um pouquinho nesse sentido, né, esse momento de aplicação, as intervenções que são feitas habitualmente aqui no Vale em relação à adubação nitrogenada e aminoácidos, e a dinâmica fenológica da planta, que tem muitas espécies, muitas variedades e cultivares que são sensíveis à variação térmica, à soma térmica em graus dias, e com isso, esses subperíodos entre uma fase fenológica e outra se tornam mais precoces ou mais tardios. Olha, de fato. Alô? Oi? Está me escutando? Oi, Ana. Estou escutando. Só falando aqui, trazendo um comentário do Antônio Vitor, no relato de experiência dele, sobre essa questão de uso via foliar, uso solo. Ele fala aqui que o uso é mais via foliar mesmo, no caso da experiência dele. Mas tem produtos usados via solo que as marcas dizem que tem a presença de aminoácidos, só que não é seu componente majoritário. Ele acredita que seja na ajuda desse efeito sinérgico que os aminoácidos têm com os nutrientes, comentado anteriormente na sua fala, doutora Ana. Ele traz o relato dele. Acredito que sim. Acredito que sim. Obrigada. Mas, certo, professor, e olha, é uma coisa que é carente, nós encontramos essa comparação de momentos, esse estudo mais fino, na verdade, né? E é uma coisa que eu acredito que ajudaria muito o produtor. Ter esse conhecimento por cultura. Principalmente uma videira. A videira, além de tudo, ainda tem tratamentos hormonais, ainda tem coisa de fazer uma comentário. Posso fazer uma colocação? Ana, não sei se... Oi? Por favor, Lucilene. Então, acaba que não vai muito para a literatura, mas aqui tem umas pesquisas que elas realmente não estão na literatura. Mas os estudos que são feitos aqui, como o pessoal com o Eduardo Ferraz, que já tem curva para tudo, de absorção de nutrientes, de impacto de aminoácido, tem tudo isso é muito já feito, só que é como até o Eduardo Ferraz fala, junto com o Valmar, com o Rogério, que até o Valmar está no grupo aqui, eu acredito. E é isso, é que tem muita coisa que se estuda aqui, que não tem em outro lugar do mundo, que é uma referência mundial, mas acaba que não está sendo publicado. Hoje se vê até que o Eduardo ele tem publicado algumas coisas, tem a pretensão de escrever um livro, mas é muito estudo que não está publicado. Por isso que o Nordeste acaba sendo essa referência de tecnologia que se tem. Mas realmente, como a Ana colocou, não tá disponível, não. O que se aplica aqui, acaba que está muito aqui, mas não está disponível na internet, em revista, enfim. Vamos lá, Ana e Lucilene, uma coisa que eu ainda insisto, essa escala fenológica que a Ana colocou aí na projeção é de Badiolini, é uma das que eu mais usei e uso ainda, né, nos meus estudos de videira, porque ela tem muitas outras, né, eu uso aquela de Acorn Lawrence também, mas essa aí é porque no meu doutorado eu passei tanto tempo agarrada nessa escala fenológica, porque eu aprendi muita coisa e eu desenvolvi alguns subperíodos dentro dos que aí aparecem. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu insisto muito com o estudo da fenologia da planta e conhecer quantos dias, quanto tempo
ela está encurtando ou aumentando o seu ciclo. Isso para tudo, para todas as culturas. Porque o que acontece? A gente está numa condição ambiental, o clima não é linear, as variações climáticas não são lineares. A gente pode ter um período que aconteçam alguns eventos climáticos, que daqui a alguns anos já vai ser diferente. A gente pode predizer comportamento fenológico das plantas com base em observações climáticas e modelo matemático. Então, a gente sabe mais precoce ou mais tardia para poder... Eu entendo hoje, dentro de um olhar fisiológico, que se a gente tiver o interesse em conhecer melhor o comportamento fenológico das plantas, em várias performances ambientais, a gente vai conseguir entender melhor como manejar várias coisas, inclusive o uso de aminoácidos. Na nossa viticultura, que a gente dentro de 4 meses faz tudo, a gente poda e colhe, às vezes até menos, né? Isso é muito fácil da gente conseguir acompanhar. Isso já há vários trabalhos que podem ajudar nesse sentido. Mas tem outras culturas que a gente também está relegando tecnologias que são extremamente importantes. É o caso da goiaba, da cerola, da cebola, do tomate, todas essas. A gente precisa ter esse olhar mesmo para essa dinâmica climática em detrimento dos manejos atribuídos, principalmente quanto ao uso de fertilizantes e biofertilizantes. É uma opinião. Tem comentários no chat? Tem muita coisa no chat, Jonatas? Professora, por enquanto não. Antônio Vitor, gostei muito dessa sua contribuição. Obrigada. Obrigada. E queria comentar com vocês, quando a professora Ana falou, eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho para falar. De videira eu conheço pouco, tá? Eu geralmente pergunto para Lucilene, mas das videiras do Vale. Agora, coincidentemente, em soja não se aplica aminoácido na floração. Em soja, feijão, mesmo tomate a gente evita aquele comecinho da floração. Não sei dizer muito bem por quê, mas não dá certo. Tive experiências boas, mas a maioria ruim. Isso em diversos cultivos, tá? Mesmo seguindo essa mentalidade de fazer uma aplicação no início do crescimento vegetativo e uma aplicação no momento de maior demanda da produção, a floração é delicada em vários cultivos. Eu estava rindo por dentro quando vocês comentaram também, ou após a floração e até o chumbinho seria, né? Então seria... Como é que eu vou fazer aqui? Então, se nós fôssemos colocar a... Opa, não coloquei para frente. E aqui, ó. É aqui o nosso começo de aplicação. E acaba coincidindo com algumas aplicações. Se você pensar em vários nutrientes que se aplicam por aí, também geralmente são complexados com aminoácido. Hoje, bons produtos já têm um pouco de aminoácido. Tem até o extrato de alga, mas também tem o aminoácido junto, que eles vão muito bem juntos. Aliás, se a gente pensar em sinergia, o aminoácido vai muito bem com o nutriente e com o extrato de alga. São as duas casadinhas, são as duas combinações mais interessantes. Você vê um resultado melhor do que fosse o aminoácido sozinho ou o extrato de alga sozinho. Existe sinergia verdadeira. Bom. Eu encerrei aqui, eu deixei aqui no fundo da apresentação, se alguém tiver interesse, algumas funções específicas dos aminoácidos. No entanto, a função na planta, que é bem conhecida e com artigos em livros e tudo mais, é bem estudada, mas o que acontece quando nós aplicamos, tem algumas coisas sólidas, outras mais de experimentação. Mas eu deixo aqui para vocês darem uma olhadinha depois, e agradeço muito a oportunidade. Oi. Desculpa, volta aí, por favor, esse slide que você distinguiu. Isso, as funções. Eu queria que a gente até olhasse aí, já que estamos no ambiente de estudo, a prolina, que é um aminoácido bastante conhecido, que se fala bastante como atenuador de
de estresse aqui no Vale, né? Principalmente em relação ao estresse hídrico, enfim. Mas é importante a gente olhar para essas funções específicas e ver como é que ele atua, né? Uma coisa aí, Ana, que eu queria que você me ajudasse aí a entender. Você está falando aí de modo de ação ou de efeito fisiológico ou ambos? Eu acho que são os dois, né? São os dois. Isso. Tem dificuldade de separar de forma didática. Aham, mas fica claro, fica bem claro. Gostei de ver isso. Ah, que bom. Principalmente porque hoje, por exemplo, existem diferentes concentrações do ácido glutâmico. E hoje se fala muito do ácido glutâmico, no crescimento vegetativo, né, nesse aporte, dessa bioatividade em termos de crescimento. E hoje tem tem produtos com teores muito concentrados, teores menos, produtos com menos. E existem produtos com um pouquinho menos de ácido glutâmico do que uma extração mais bruta, digamos assim. Tá? Os primeiros aminoácidos que eram feitos, na verdade, de couro de boi, era uma raspagem do couro de boi, tinha uma concentração altíssima. E hoje se vê que, mesmo a concentração média, mas com um pool maior, se tem bons resultados às vezes até melhor. Mas o que trabalhou no mercado? O ácido glutâmico é o primeiro da linha de absorção do nitrogênio quando é do solo, né? Quando é um nitrato, e tudo mais. E ele é base para vários outros aminoácidos. Então, também acabou tendo um marketing em cima dele. Ele é absurdamente importante. Na verdade, os 20 proteicos são. Desculpa, eu só pontuei isso, é uma questão do marketing em cima dos aminoácidos. E alguns... Tudo bem. Impressão, por exemplo, eu lembro que no último encontro da cebola, sim, no penúltimo, ele citou, né? Ele citou 3 aminoácidos que eram interessantes para a ardência, que são compostos secundários, metionina, se não me engano. O que é isso? É um refino do cultivo, então ele procura um caldo de aminoácidos que tenham esses 3 aminoácidos que ele citou e que tenham uma boa concentração. A partir daí, você já está um pouco mais de arma, de refino para a escolha do seu aminoácido. Mas hoje, no geral, de publicação, tudo, são poucas. É como a Lucilene falou, é mais... Esse refino é mais local mesmo. Oi, Jonatas. Oi, Ana. Oi. Qual das duas? No caso, eu ia falar com a Ana Carolina, só que a senhora falou, Ana Rita. Pronto. Na verdade, é uma dúvida, né? Que é uma dúvida mais como a parte química, como estudante mesmo dessa parte de aminoácidos, que eu sempre tive muita dúvida e eu vejo que na literatura não aborda muito essa questão, né? Como os aminoácidos ele tem esse carbono quiral, né? Eles apresentam geralmente 2 formas espelhadas, né? O levógeno e o destrógeno. Só que eu sempre me questionei bastante quanto a isso em relação à agricultura. No caso, essas 2 versões espelhadas, elas apresentam diferenças quanto ao efeito fisiológico, quanto ao modo de ação, que sempre ficou muito confuso na minha cabeça como é que isso acontece. Eu gostaria de saber se ela tem algum relato de experiência ou sabe mais ou menos o que acontece. Em teoria, eles dão uma diferença, sim, mas eu não sei se dizer se ela é tão grande, porque o que acontece, o que é o levógeno e o destrógeno? Imagina que elas estão em lados diferentes. A conformação dela é a mesma molécula, mas o destrógeno, quando é feita a quebra do aminoácido, então vamos imaginar o aminoácido desógeno, é feita a quebra dele. Quando ela é feita por micro-organismos, que é uma fermentação, o micro-organismo só consegue quebrar da forma levógena, que é orgânica. Né? Então, e que são aminoácidos que a gente chama de ativos. Então, a chance de você ter um aminoácido ativo, trabalhando já quando aplica, é maior quando são aminoácidos levógenos. Quando é um processo químico que faz essa quebra, uma hidrólise, por exemplo, é como quebrar um copo de vidro. Pá, cai no chão. Vai ter pedaços maiores, menores, e vai ter alguns levógenos e alguns destrógenos.
E, em teoria, esses destrógenos, eles não estão ativos. Eles ainda são uma reserva de nitrogênio, uma reserva de compostos, e eles podem atuar, talvez, como uma regulação, como um sinal. Então, é ruim o destrógeno? Não. Um aminoácido obtido de hidrólise é ruim? Não, ele tem levógeno e destrógeno. E vai ter concentrações diferentes deles. É bem difícil saber qual a concentração. Então, na prática, você não vê tanta diferença. Tá? Porque dentro daquele aminoácido feito de hidrólise, também tem levógenos, capazes de levar o efeito direto do aminoácido na planta. Então, imaginemos que seja um precursor, o triptofano, precursor de auxina. Essa planta está no momento de crescimento de raiz natural dela, então você está empurrando o carro na descida. Colocando os dois aminoácidos, provavelmente aquele que é o mix de estrógeno-levógeno também vai conseguir empurrar esse carro. Então, a gente vê pouca diferença no campo. A gente vê mais diferença entre as concentrações de aminoácido livre nos produtos do que o levógeno e hidroestrógeno. Mas eles têm diferença sim, que vem dessa forma como se obteve o aminoácido. Pela fermentação microbiana ou pela hidrólise. É um processo químico. Agora, eu vou te dizer que isso tem um marketing muito grande também em cima disso. Eu não sei o que dizer. Eu não bato o martelo nessa questão. Eu também tenho dúvidas. Eu preciso trabalhar muito com esses bichinhos para poder bater o martelo em relação a isso. Entendeu? Tem muita coisa para poder, né, se descobrir ainda, estudar, né? Porque eu vejo que realmente ainda falta bastante, até mesmo na literatura. Eu vejo que, preparando documento, muita coisa, às vezes, até cria uma situação ambígua, de um diz uma coisa, outro diz outra. Então, fica realmente essa questão. Então, foi bom, esclareceu bastante minha dúvida, que eu estava realmente... Já vi um tempo que eu vim pensando nisso. É difícil mesmo. Perdão? Não, pode falar, pode falar. Não, continua, desculpa, eu te cortei. Não, basicamente isso. Era uma dúvida que eu já tinha e, preparando esse material, ela voltou com bastante força. Eu tentei essa análise de vir em encontro e eu vi que realmente tem essa grande ambiguidade em relação a isso. Aí eu consegui compreender melhor. Perfeito. Silene, é pergunta de prova mesmo essa. Um outro questionamento, doutora Ana, foi no Instagram, né? Lá, eu não lembro necessariamente quem era a pessoa, mas eu lembro que foi uma moça, que era de outro campus. Ela questionou, né, que no encontro de reguladores vegetais, diferentes reguladores, eles acabam atuando de forma diferente, em diferentes culturas, né? O mesmo regulador, ele atua diferente em uma cultura e diferente em outra. Acontece esse tipo de situação. Ela questiona se já aconteceu, no caso com a senhora, de um mesmo aminoácido, né, de um mesmo produto, com a mesma base, ele atuar totalmente diferente em duas culturas. Ela perguntou se a senhora já teve esse relato de experiência. Sim, tá? Cada cultivo ele responde de uma forma, então às vezes você tem que dar aquele é bom, não é que tem que dar, mas é bom fazer um justifino de dose, por exemplo, o momento. Então, sim, porque pensa bem, como é que esses produtos agem? Não é o aminoácido em si, diferente do nutriente, que é direto a ação dele, que ele vai ser alocado e onde ele vai cair, onde ele vai formar a estrutura da planta. O aminoácido, o biofertilizante, ele atua na fisiologia da planta. Ele ajuda, mas é a planta que faz, é a planta que trabalha. Então, depende do potencial genético dela, depende do estresse que ela passou, depende de muita coisa. Agora, uma diferença brusca, por exemplo, de ser positivo para uma cultura e negativo para outra, não. Já aconteceu de errar o timing. Essa história que eu conto. Oi? É Vinícius. Oi, Vinícius. Às vezes uma confusão que acontece, que a gente vê, por exemplo, eu posso dar o exemplo da cultura, que vai ter uma cultura que nem da batata, tá? Ou que nem do fumo, né, do tabaco, onde a floração ela não é desejada, ao contrário do que uma cultura, como a gente pode ter, falando da uva, da manga, onde a floração é tudo. Tá? Então, às vezes, um aminoácido que tu, para a cultura,
dependendo da época, ele é interessante onde tu quer estimular uma floração, uma produção, ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé no momento que tu vai usar numa outra cultura em que tu quer inibir, podar ou acabar com essa floração para estimular outro ponto. Não que exatamente o aminoácido vai ter uma ação tão diferente, mas acontece bastante pela questão de, em culturas diferentes, usos diferentes desses aminoácidos. Mas é essa contribuição. Obrigada, Vinícius. Ficou bem legal. Na verdade, não é o aminoácido que mudou, é o objetivo que mudou. Eu queria também acrescentar aqui uma coisa. Mudou o objetivo e mudou o manejo fisiológico. Porque o que acontece? Quando aquela história que a gente falou no início, né? Como é que você diz para o agricultor, convence o agricultor de que os aminoácidos vai fazer, é bom para o seu cultivo? Então, parece uma pergunta muito simples e uma resposta muito simples, mas não é. Então, assim, não, ele vai ter uma resposta fisiológica que ele percebe que dá certo, que a planta melhora a produção, melhora, enfim. Mas olha só, o que você trouxe naquele exemplo da soja, e que Vinícius traz agora no exemplo do fumo, nada mais são do que manejo das relações fonte e dreno. Qual é o seu dreno a ser colhido? Qual é o dreno que você deseja estimular ou privilegiar com fotoassimilados e com minerais vindos do solo? Então, isso é o que está em causa. A primeira pergunta, ao meu ver, é essa. Qual é o dreno que você quer privilegiar na planta? Floração, no caso do tabaco, de forma alguma. A floração, como o Vinícius disse, né, Vinícius, só iria comprometer a expressão vegetativa dela na forma de folhagem, que é o que você precisa para ter o rendimento do cultivo. No caso da soja, você falou, nessa fase aqui, a gente não pode usar aminoácidos. Aquele exemplo ali foi fantástico, porque a ilustração, inclusive, mostrou muito bem. Se os aminoácidos estão contribuindo com o aporte de nitrogênio, nessa fase aí é terrível. Eu não entendo soja, mas se tiver alguém aqui que queira contribuir com isso, deixa eu botar os óculos, porque a situação aqui não permite que eu fale assim. Então, se eu entro com o nitrogênio nessa fase de floração, enchimento de grãos e tudo, muito provavelmente ela vai estar contribuindo com a maior brotação da planta, com o crescimento de ramos e vai dificultar a parte produtiva, talvez enchimento de grãos, essas coisas. Então, aí você chega para o agricultor e diz, olha, isso aqui, sua planta vai ter uma resposta fisiológica melhor, vai produzir melhor e tudo. Mas, na verdade, o que está faltando é a gente, enquanto técnicos, chegar compreender direito o que é o modo de ação celular. Vai fazer isso na célula, vai fazer isso na molécula, vai fazer isso com o tecido, consequentemente, nesse momento não é desejável aplicar, vai ser em outro momento, em determinada dose. Então, talvez seja da gente que tecnicamente vai orientar o uso desses aminoácidos, ter essa atenção de distinguir qual é o modo de ação daquele aminoácido na célula, qual é a resposta fisiológica que a planta expressa, baseado no modo de ação, e, em seguida, indicar, compreender, ou talvez ter mais facilidade, mais mecanismos para entender qual é a dosagem, qual é esse time, que, pelo visto, são as grandes questões que se põem aqui. O que é que se deseja com a aplicação do aminoácido, em termos de privilegiar ou não uma fonte ou um dreno? Qual é o melhor momento, o time de aplicação? E, nesse time, qual é a dosagem adequada? Então, são perguntas que eu acho que quem está estudando fisiologia, quem está estudando biofertilizantes, quem está estudando aminoácidos, tem que contribuir com a produção agrícola, lá no seu contexto, lá no café, lá na soja, lá na produção de mudas, que tem gente aqui de todos os contextos, de diferentes contextos, para ver como utilizar isso de uma maneira eficiente, segura e rentável. Ana? Doutora Ana? Pode chamar só de Ana? Pode falar, Vinícius. Uma coisa ali Vinícius, em cima daquilo falar, que eu já tinha vontade. falado, desculpe, interrompi aqui novamente em cima do que a gente tinha combinado ali. Tem a situação essa que eu falei das quantidades, tá? Então,
pequenas, sempre que a gente for falar, realmente tem que tomar muito cuidado com o nitrogênio em fases, vamos pensar, avançadas, mas a gente, nessas pequenas quantidades que a gente está aplicando, principalmente quando estiver falando de aminoácido, e às vezes até algumas aplicações que são bem comuns, como nitrato de potássio, que é recomendado para uma enormidade de culturas para enchimento, tanto de fruto quanto de crescimento, né, de tubérculos até mesmo, eles têm o nitrogênio, a gente vai ver aí que tem uma concentração razoável, é utilizado na faixa aí de 3 a 5 quilos por hectare, e ele não afeta essa reversão, por exemplo, para crescimento vegetativo. Ele continua como sendo um carreador para melhorar a produção, é simplesmente um complemento. Esse é o cuidado, da gente não entrar com quantidades grandes, mas enxergar a proporção. Nitrogênio é um macroelemento. Quando eu falo em quantidades grandes, normalmente eu imagino a partir do que seriam uns 50 quilos de ureia com 45% de concentração, que daí sim seria capaz de uma reversão de processo, onde eu estaria dizendo para a planta realmente pode se atirar produzindo a parte vegetativa, né, pela proporção diferente de um enchimento, de um crescimento, de um aumento de produtividade. É só esse comentário, professora. Perfeito, perfeito. E muito pertinente, porque, como você trouxe o caso do sulfato de nitrato de potássio, não foi o que você falou? Nitrato de potássio, perdão. É bom a gente prestar bem atenção, porque ele se referiu ao nitrato, à ureia, que são fertilizantes que são muito utilizados, né, e em grandes quantidades. E aí Marcos Kleber não está aqui hoje, o consultor em olericultura, que é do GISP também, mas me preocupa bastante a turma das culturas anuais, Jusilé Ataí da cebola, né, Eri também, que realmente pesa na mão na adubação mineral, muitas vezes. Mas, enfim, vamos esperar a presença deles aqui para trazer uma provocação dessas para a gente conversar mais. O Eri Oliveira está fazendo umas perguntas, posso contribuir? Por favor. Quais são as perguntas? Vamos olhar aqui no chat. No início da apresentação foi comentado o fato da aceitação dos aminoácidos pelos agricultores e tal. Eu pergunto como está a acessibilidade dos produtores no comércio, a divulgação é bem aceita? Em seguida ele pergunta, e quanto aos custos, o preço é acessível? E quanto aos custos, se o preço é acessível aos pequenos produtores? Então, Eri, isso já é bem divulgado, os aminoácidos eles são bem divulgados. A questão do preço, ainda tem a questão de ocultação do que realmente o agricultor está comprando, mas você já encontra alguns aminoácidos em concentrações menores, até com custo menor. Como o Vinícius colocou, como as doses que são aplicadas, elas não são altas, então esse custo, em função do benefício, é bem aceito, é bem válido. A questão da divulgação é sim, pelo menos falando de Vale de São Francisco, essa agricultura, tanto HF quanto fruteiros quanto anuais, são sim, já entra muito nas programações, tanto cebola, tomate, manga, uva, todas essas culturas já têm uma aceitação e já tem um pouco de conhecimento e da importância do uso de aminoácidos, isso é bem falado aí, a maioria das revendas trabalham, hoje a gente tem muitas fábricas muito boas aqui, como a Regrantec em Petrolina, que trabalham e dá tanto disponibiliza o produto, como são muitos, acaba tendo a concorrência e tem uma disponibilização de preços cada dia melhores aí, produtos melhores e mais acessíveis. Lúcia? Oi? A pergunta do... Pode falar, Ana. Ia dizer que às vezes o produtor talvez não saiba que seja o aminoácido em si, mas tem a preferência pelo produto tal que tem aminoácido, ele não sabe que o aminoácido está ali. Ele sabe que ficou mais verde, sabe que cresceu mais rápido, mas... Ele sabe o que o vizinho usou e deu certo. Que, inclusive, o pessoal técnico de campo é muito grande. Por isso que
é uma coisa assim que eu estou na parte acadêmica, não estou no campo todos os dias, como muitos que estão aqui, mas eu sei que a preocupação é grande nesse sentido, né? Às vezes, o produtor mais tecnificado, que está principalmente na parte da fruticultura, que ele é muito mais tecnificado, muito mais escolarizado também, é mais fácil. Mas a gente também tem pequenos fruticultores aqui, que tem pequenos lotes e tudo, que nem sempre tem uma consultoria. A consultoria dele é o que quando ele chega na revenda para comprar um insumo agrícola, recebe a orientação ali, ou que o rapaz da revenda, eu não sei o nome, o comercial, vai lá na propriedade dele oferecer um produto. Então, há de se preocupar mesmo com o que está sendo oferecido. Gostei do que você trouxe, Ana. Uhum. Inclusive, a pergunta anterior que foi feita, né, do Instagram, eu consultei aqui, foi da @carolm, e a última pergunta do Instagram foi da @monalisa, que basicamente casa com a primeira pergunta da Eri e com essa fala da Ana, né? Ela pergunta: a agricultura é muito empírica. O produtor vê um utilizando e o outro usa também. Como convencer um produtor a usar um produto novo? Foi @monalisa. Então, meio que casa que foi botado nas duas perguntas anteriores. Como convencer o agricultor a usar um produto novo? Sim. Vai muito de você mostrar para ele. Primeiramente, você mostra tecnicamente o que o produto é, o que ele vai oferecer para a produção dele. E aí aqui tem aquela coisa de ver para crer. A gente acaba fazendo alguns testes em campo para mostrar o resultado, que a gente chama de campo lado a lado. Temos hoje aqui um monte de empresa de pesquisa também, tem algumas empresas bem sérias de pesquisa aqui. Tem o auxílio das universidades, a Ana Rita aí é bem acessada, né, professora, também. Então, é um conjunto de aportes aí. Tem a universidade, as próprias indústrias têm um investimento muito grande também na parte de pesquisa. Antes de se colocar um produto no comercial, a gente testa em todas as culturas possíveis, em todas as regiões, porque muda de condição climática. Por exemplo, um produto que age de uma forma no Rio Grande do Sul, no gelo, aqui vai agir diferente. Apesar de na fisiologia ser semelhante, mas as condições vão estar diferentes. Então, tem toda essa preocupação antes de trazer uma tecnologia nova para o agricultor. É tipo o que a gente está fazendo com a Yuca. A gente está buscando uma forma para adequar o posicionamento, antes mesmo dela entrar no comercial como um todo. Falando em adequação de posicionamento, eu vou falar uma coisa porque eu ouvi algo assim, eu não lembro exatamente a frase há muito tempo, mas o termo biofertilizante dá uma ideia meio equivocada de que aquilo é algo que se pode usar como se estivesse usando esterco curtido, ou uma cauda, um chorume de alguma coisa, assim, com menos tecnologia empregada, digamos assim. E que não vai trazer nenhuma consequência séria à performance da planta, caso seja usado em grandes quantidades ou a qualquer momento. Então, me preocupa quando eu vejo o termo biofertilizante, bom, qual é o entendimento que se tem disso? Ali tem muita tecnologia empregada, ali tem também recomendações de uso, mas será que esse equívoco já está desfeito na cabeça do agricultor? Eu até me reporta um pouco a dúvida de Eri também. Já é bem divulgado, ele sabe que é aminoácido, ele sabe que aminoácido vai ser bom, sabe? Ou pelo menos tem uma ideia. Mas o termo biofertilizante não dificultaria um pouco essa compreensão? Olha, a discussão do tema, do uso da palavra biofertilizante foi difícil, tá? E também não é consenso. Foi o que acabou sendo aceito, mas, de fato, tem esse receio de não levar com mais cuidado e acabar negligenciando o conhecimento que é necessário, de dose, de momento, e tudo mais, para ter uma eficiência de uso e para não ter efeito negativo, eventualmente. Mas, de fato, como é um termo novo, eu não sei como que o produtor vai receber. A gente espera que receba ele como algo mais nobre do que o antigo organomineral ou
aquele produto que a pessoa pôs só um pouquinho, menos de 1% de extrato de alga e passa como se fosse um bioativador, não vai ter um efeito tão bom. A gente espera que separe um pouquinho o joio do trigo. Mas é uma coisa que a gente vai ter que viver para saber. Ok. Jonatas, não tem mais nenhuma pergunta no chat. Se tiver alguma do Instagram que você queira trazer até aqui, bem, mas se não, eu gostaria de fazer a minha fala de encerramento, tendo em vista que a gente já está chegando no final, porque eu tenho algumas coisas para colocar. Jonatas falou agora no início do GISP que a definição dos temas de estudo é uma demanda dos membros do GISP e algumas vezes de pessoas parceiras do nosso grupo de estudos. Então, eu gostaria que vocês propusessem temas de estudo para que a gente vá pesquisar, alimente a biblioteca, procure um especialista para nos ajudar, tá bom? Então, a gente tem aqui um futuro especialista do GISP de setembro, que é o professor Mayron. Professor Mayron Coimbra vai falar sobre metabolismo secundário e a questão da capacidade das plantas se defenderem. Então, isso foi uma prospecção que a gente fez, encontrou o professor Mayron, trouxe ele para o GISP, e, assim, vai ser um tema muito esperado. Aliás, muito demandado também já de alguns membros. E tem outros temas que a gente também tem tido demanda, né? Mas, mesmo assim, precisamos fechar nossa programação desse ano todo, para quando a gente chegar ao final do ano, já ter realmente um elenco de temas discutidos e estudados aqui. Então, fiquem à vontade para propor, seja pelo chat, seja pelo privado de cada um de nós, seja pelo GISP geral, que lá está, tá? Então, não deixem de propor temas de estudos. A outra coisa ainda que eu gostaria de lembrar é que no dia anteontem, precisamente, o Campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão, do qual nós fazemos parte, fez 32 anos, desde que era a Escola Agrotécnica do Avelar Brandão Vilela. O Avelar Brandão foi seminarista junto com meu avô, há muitos anos atrás. E a Escola Agrotécnica é que deu origem ao Campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão. Então, fizemos 32 anos e eu gostaria de registrar aqui a nossa homenagem, o nosso reconhecimento por tantos técnicos agrícolas que lá já se formaram, por agrônomos que também já têm sido formados, já que o nosso curso é mais recente, e na pessoa dos técnicos agrícolas, aqui representados pelo técnico agrícola que formou no IFE, acho que não tem nenhum aqui, mas nós temos uma engenheira agrônoma, 2 engenheiras agrônomas formadas no IFE, que são Lucilene e Jusileia, e na pessoa delas eu gostaria de homenagear o nosso campus, dizendo da gratidão e da felicidade que eu tenho de trabalhar com vocês e entre vocês, né? Eu sinto muita falta do convívio lá com meus colegas e meus estudantes. Parabéns. E, como eu sou besta para chorar, eu já comecei a me emocionar. Olha para isso. Eu gostaria de coração de agradecer por essa noite, agradecer a Ana Alves, Ana Carolina, primeiramente, por ter aceito esse convite, por ter nos trazido tanta informação tecnológica, tanta novidade sobre aminoácidos. Agradecer a contribuição fantástica de Lucilene e de Vinícius, que estão sempre apoiando o GISP. A gente está muito feliz em ser parceiro de vocês, e eu tenho certeza que o GISP Pesquisas vai trazer excelentes resultados para o Vale em relação a esses estudos dos aminoácidos e outros compostos, outros extratos desenvolvidos pela Rigrantec. Estamos à disposição para avançar nessas pesquisas e, em breve, nossos laboratórios estarão acessíveis novamente, já temos essas notícias para sinalizar. E agradecer também ao moderador da noite e também aos demais integrantes do GISP que participaram desse momento. Professora? Oi. Jusiclea lembrou dos tecnólogos do IFE. Ah, sim. Formaram os tecnólogos, foram grandes turmas, formaram grandes profissionais. Terminei esse curso, perdão, eu falei dos técnicos agrícolas e fui logo para os agrônomos, porque vocês foram tecnólogas, são ainda, né, tecnólogas, e já são, Lucilene já é agrônoma e Jusiclea doutora já engenheira, é doutora, mas é tecnóloga e agronomanda, né, em breve já está aí também com o curso concluído, se Deus quiser. Então, turmas formaram muita gente boa. Já sim. E a turma que saiu de lá
professor Mairon e demais, adoram trabalhar com viticultura. Eu nunca vi o povo chegado na uva, viu? E aí tem uns agora que estão se saindo um pouquinho mais para manga, para acerola, para melão, então, uma turma boa no melão, mas a equipe da uva é forte. Bom, encerro minha fala e antes de dar boa noite e encerrar a gravação, passo para o moderador e para a Ana Carolina, se quiser também finalizar sua noite conosco. Ok. Inicialmente eu quero agradecer a... Desculpa, Jorge. Você deve, eu gostaria de agradecer. No caso, eu queria agradecer a todos que estão. Pode falar, Ana, fica à vontade. Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, principalmente a professora Ana Rita, o Jonas, o Elson, que me ajudaram. O Jonas, principalmente, me ajudou demais essa semana. Muito obrigada pelo convite. Espero continuar tendo acesso ao GIF há muito tempo. E continuem essas apresentações, essas discussões por bastante tempo. Obrigada. Saúde. Sucesso para todos nós. Amém. Para todos nós. Obrigada, Ana, mais uma vez. Agradeço a todos, né, que participaram. Agradecer a todos que participaram hoje desse encontro, né? Algumas pessoas que sempre participam, outros novatos. Quem ainda não conhece o GISP ou que não participa do WhatsApp, vocês podem colocar o número no chat que eu ou o Elcio vai acionar vocês no grupo. A gente tem uma biblioteca virtual em que vocês podem adicionar documentos, podem acessar documentos, então sintam-se à vontade também, inclusive do encontro de hoje. E para mais informações, nós temos o Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Em especial, né, a presença dos membros da FMC, né? A Lucilene Nogueira e o Vinícius Camargos, mas em especial, né, a Ana Errou Carolina, a empresa, né, falou do concorrente. Oi? É Migrantec, FMC é o outro parceiro da... eu tô ficando... Migrantec, perdão. Eu quero parabenizar vocês todos, em especial a doutora Ana, né? Que Ana Rita, eu já adianto, uma pessoa extremamente simpática. Ela falou que que eu ajudei bastante ela, mas na verdade foi o contrário. Ela foi super acessível, super educada, né? Super humilde, atenciosa, sempre preocupada em entregar o melhor possível para todos que estão aqui nesse encontro, né? E eu tenho muito orgulho, né, de ter sido moderador desse encontro. Aprendi muito, né, tirei minhas dúvidas que já estavam carregando há bastante tempo, né, e agradeço a sua presença. Espero ter novas oportunidades que vocês possam participar, né, em especial você. Tem coisas no chat. E agradeço a todos. Né. Antes de ler o chat, Elson, devo dizer a Daiane, Valmar, todos os demais que estão aqui, que a gente se encontra para estudar todas as quartas-feiras, 7 horas da noite. O nosso grupo do WhatsApp é apenas um ponto de encontro e de divulgação. Peço desculpas por ser muito chata com aquele WhatsApp. Quando a gente começa a devagar muito em conversas, eu mesmo gosto de botar umas figurinhas assim, eu preciso estar lá dizendo ao povo, não poste isso, não poste aquilo. Por quê? Lá é um ambiente de divulgação técnica e compartilhamento de coisas técnicas. Se a gente perder o foco, a gente se atrapalha, porque ele já tem 100 e tantas pessoas. Então, agradeço o interesse em participar. Quem quiser participar, estamos de portas abertas e a gente quer mais gente mesmo. Mas não reparem se de vez em quando eu estiver lá, regulando o povo para não postar certas coisas. Mas tiver foto de planta, de acontecimento, evento climático, coisas técnicas, é lá mesmo que a gente se encontra. Tem algumas pessoas aqui parabenizando, né? Jucicléa, Elisandra, parabenizando a Ana Carolina também pela ótima apresentação. O Mairon também, Daiane, entre outros, né? Pronto, só isso. Ok. Pronto, então é isso, gente. Espero que vocês, né, voltem no próximo encontro. Sintam-se à vontade para tirar dúvida, qualquer coisa precisar questionar, vocês podem perguntar qualquer coordenador do GISP, a gente está sempre disponível. E encontro vocês nos próximos encontros. E novamente, muito obrigado ao pessoal da Rigrantec. Vocês foram incríveis hoje. Muito obrigado. Mesmo tendo sido chamado de FMC, tá? Desculpa. Eu fiquei nervoso, professora.
A pessoa fica emocionada, professora. Ficou emocionado, Ana. Ele gostou muito de ter o seu mediador, o moderador do seu GISP. Gente, muito obrigada por hoje. Eu encerrarei a gravação agora e fecho a sala assim que vocês disserem que eu posso fechar.